Programa Servidor Mais, na Folha Dirigida, sempre com você. Eu sou Antônio Batista, você já sabe, aqui estamos todos juntos, para você servidor, você servidora. Hoje nós vamos falar com Carlos Madiolo, ele que é advogado criminalista e professor de Direito Penal. Tema: crimes do funcionário público contra a administração. Os crimes contra a administração pública. É um tema aí um tanto denso, mas muito importante. Então vamos juntos, daqui a pouquinho a gente volta. Folha Dirigida, é isso, programa Servidor Mais, trazendo hoje para você Carlos Madiolo, advogado, criminalista e professor de Direito Penal. Nós vamos falar sobre os crimes do funcionário público contra a administração, os crimes dos trabalhadores do setor público contra a administração pública. Esse é um tema, como mencionei, bastante denso, mas extremamente importante. Madiolo, tudo bem? Tudo bom, Antônio, graças a Deus. Bacana. Primeiro, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é uma honra poder estar num programa, ainda mais um programa dirigido para essa classe aí, esses guerreiros dos concursos públicos que carregam o nosso país nas costas, que são os nossos funcionários públicos, né? Muito bom. Bom, mas infelizmente nós sabemos que existem algumas exceções, algumas situações em que o servidor ele pode cometer falhas, pode cometer crimes, tanto que o direito penal ele dedica um determinado espaço para aqueles crimes que são típicos do servidor público ou do funcionário público contra a administração pública. Em algumas situações como essas, a primeira questão é, considerando esses crimes que podem ser cometidos, e considerando que o concurso seria um dos caminhos para o acesso ao setor público, modificações na estabilidade do servidor seriam um caminho para modificar essa situação, para melhorar essa situação, para combater a impunidade ou para punir de maneira mais exemplar? Qual seria o caminho? Talvez modificações na questão da estabilidade, né? Principalmente no judiciário, que você vê que um juiz, quando é pego, vamos dizer assim, com a boca na botija, nem assim ele responde, ele vai perder a aposentadoria dele, né? Ele vai responder lá os processos, mas não perde nada, ele é, vamos dizer, aposentam ele, na realidade, né? Então, eu acho que tem coisas na estabilidade que realmente nós deveríamos rever. Mas não é só a estabilidade, eu acho que a nossa principal crise é a questão ética, a questão moral que o país vem atravessando, e o funcionário público muitas vezes não consegue escapar dessa correnteza que o Brasil está sendo levado, né? E acabou entrando de gaiato às vezes, né? E quando o Código Penal dedica um capítulo para os crimes praticados por funcionário público, um funcionário público aí, lato sensu, funcionário público, aquele nomeado por governador, por prefeito, né? Aquele que está investido em cargo ou função pública por eleição, por mandato, não é só o funcionário público concursado, né? E aí são muitos crimes, né? Eu posso dizer, inclusive, me atrevo a dizer, que talvez dentro do Código Penal, a parte mais complexa para se trabalhar são justamente os crimes do funcionário público, porque são crimes econômicos. Os crimes econômicos são os crimes mais difíceis de se apurar e até de se formatar o que é um crime econômico, né? Você vai ver, o Brasil é muito bom para julgar o ladrão de galinha. Por quê? Porque ele pega, essa é a nossa clientela no sistema penal, no sistema penitenciário, é o ladrão de galinha. Porque não tem muito mistério, não tem muita ciência. Você pega o cidadão ali que está com a galinha, roubou a galinha do vizinho, tá condenado. Uma testemunha já prova todo o crime. Condição mais empírica. Agora os nossos crimes praticados por servidores, por funcionários públicos, são crimes muito mais complexos, né? Você vê, quando você abre o Código Penal, você dá de cara com cada palavrão, né? Peculato, o cidadão não sabe nem o que é peculato, concussão. Excesso de exação. Então, não é um concurso grande, é outra coisa. Então, já complica até pelo título, pelo nome do crime, né? Sim. Mas, e o Brasil também, ele não estava preparado para apurar esse tipo de crime, mas ele vem se qualificando a passos largos a cada dia, né? Hoje você vê a polícia dos estados já tem até laboratórios de lavagem de dinheiro, né? Eles se aprimoraram muito, o COAF, né? Eu queria aproveitar aqui que a gente está tratando desses crimes,
que é isso que eu acho que chama a atenção do nosso espectador, são esses crimes que estão em voga aí, esses crimes que estão nas manchetes, que é rachadinha, essas coisas. Isso aí atrai muito, né, gente? Então a gente tem aí um elenco de dentro desses crimes praticados pelo servidor, pelo funcionário público, são 4 ou 5 crimes só que vão ficar dentro dessas questões de rachadinha e tudo mais, né? Quais outros, vamos dizer, crimes ou contravenções ou desvios ou descaminhos, enfim, para além da rachadinha, são tão comuns? Por exemplo, a concussão, o peculato, os diferentes tipos de peculato, outros tipos de criminalidade. O peculato próprio, ele é praticamente uma apropriação indébita. Ele quase que repete o artigo 168 do Código Penal, com a diferença de que é um crime próprio de funcionário público. Por isso essa pena, né? Enquanto a apropriação indébita, eu acho que é de 1 a 5 anos, o peculato ele é de 2 a 12 anos. Um detalhe importante que o Madiolo está colocando aqui é o agravante pelo fato de o cidadão ser servidor. Então, há certas falhas que, quando um particular comete, ele sofre uma determinada pena. A mesmíssima falha, se cometida pelo servidor, ela pode ser agravada segundo o Código Penal. Esse é um detalhe que o Madiolo está destacando, que é importante. E é interessante que você vê muita gente, que o cidadão se prepara 2, 3 anos, faz 4, 5, 10 concursos, vai passar no 10º, e aí você vê que ele veste a camisa, vira patriota, às vezes ele excede no trabalho dele, o excesso de exação, por exemplo. Sim. O que para um funcionário da iniciativa privada sequer é crime, aqui no Código Penal, esse funcionário público é punido nas penas mais duras da lei, né? Então, você vê que o funcionário público ele tem que ler o capítulo dos crimes contra o funcionarismo público como uma bíblia. Tem que ser o livro de cabeceira dele, para não vacilar. Para evitar problemas. Contratempos. Além de contratempos, por exemplo, que podem comprometer a estabilidade, mesmo aquele que se aposentou, nós mencionamos isso há algumas semanas aqui, ele pode ter a sua aposentadoria cassada. Então, claro, após o devido processo legal, após a apuração, né, há necessidade de se conceder a ele a legítima defesa, né, o direito ao contraditório. Mas se após tudo isso for comprovado, ele pode inclusive ter sua aposentadoria cassada. Estou me lembrando aqui, interessante, outra coisa que acontece na iniciativa privada, você vê um chefe, eventualmente ele é mais benevolente com o seu funcionário, com o seu subordinado, passa a mão na cabeça por uma falha qualquer. Ou vice-versa. O funcionário público não tem esse direito. Ele não tem. Porque se ele passa a mão na cabeça de um servidor que cometeu uma falha, ele comete crime, ele é obrigado a denunciar, né? Então, você vê que a legislação eu acho muito dura com o funcionário público, né, em relação à iniciativa privada. Isso meio que prende também o funcionalismo público, né? O cidadão ele não pode exceder. Então, ele fica meio que roda presa. E isso prende o funcionalismo público, né, no desenvolvimento da sua atividade diária. Uma tentativa talvez excessiva, né, de moralizar a gestão pública como um todo, as atividades laborais do setor público. Então você tem uma intenção interessante, mas talvez com uma escala um pouco... Um servidor do Poder Judiciário, de um cartório, que tem 30 mil processos sob a custódia dele. Se um extravia, vai responder criminalmente. Isso aqui não é administrativamente, ele responde criminalmente, é crime. Entendeu? Então, eu acho muito dura. Eu acho a legislação muito dura com o funcionário público. Nós teríamos casos emblemáticos que envolvessem, ou que tivessem envolvido servidores de diferentes crimes contra a gestão pública? Temos diariamente aí nas crônicas dos jornais, até na parte policial mesmo, né? Não só a rachadinha, todas as lavagens de dinheiro, né? Que normalmente é onde deságua esses crimes, né? Que é para um enriquecimento ilícito, né? Patrimonial do cidadão. Os exemplos não faltam, né? Você vê isso aí em grande escala, e tem os crimes de pequena monta. Você vê um policial na delegacia de polícia que apreende um automóvel de um cidadão, automóvel irregular,
E ele resolve levar o automóvel para casa, resolve levar a família para passear no automóvel que está apreendido. Isso é crime, né? Se outro colega comete... Um juiz que... Então, resolve dar uma volta no carro. olha isso. Isso acontece, né? Sim. Isso acontece. Então, Tem um aquele... caso famoso aí, recente. Olha como a questão é técnica. Esse crime, se o funcionário que é o responsável pela custódia desse bem, ele vai responder por um crime contra a administração pública. Se é um outro funcionário público que pegou esse automóvel que não está sob a custódia dele, ele vai responder como um crime particular. Ou estelionato, ou uma apropriação indébita, ou um furto de uso, se ele eventualmente pensa em devolver o veículo, né? Você vê que quando é o funcionário público, a lei ela vem de uma forma muito mais pesada em cima dele. Sim. E é importante dizer que há diferentes tipos de pessoas vinculadas ao setor público. Foi uma observação também que o próprio Maggiolo fez, muito importante. O cidadão que foi eleito, a cidadã eleita, durante o exercício do mandato, ela é servidor, servidora, para todos os efeitos. Para os efeitos penais, Então, assim, e não só esses, né, mas também aqueles que estão em cargo de comissão, enfim. Então, não é só o concursado, muito bem lembrado. E, nesse sentido, porém, temos uma diferença, né, que, de certa forma, já foi pincelada aqui. O que é? Há uma diferença entre a estabilidade e a vitaliciedade. Então, por exemplo, algumas carreiras específicas no Ministério Público, a magistratura, né, detém mais do que estabilidade, mas vitaliciedade. Por isso, e aí isso explica aquilo que falaste, né? Então, o juiz, ele foi... um caso temos aí vários casos, né? Desvio, né, de verbas, desvios milionários, né? Ficou célebre o Lalau dos Santos, né? Nicolau, né? Tem aí toda uma situação. Ficou outro caso célebre, houve no Ceará, infelizmente, dói muito meu coração ter que dizer isso. O juiz foi lá e atirou contra o segurança e matou, né? Então, assim, em situações como essas, tão extremas, o cidadão é apenas aposentado. É muito complicado você conseguir comprovar esses crimes todos. O Ministério Público também rema contra a maré. Estava aqui imaginando um exemplo de um político que, pelo poder dele, ele consegue fazer com que um determinado estado, uma Assembleia Legislativa daquele estado, por lei, determinou a construção de uma estrada que vai do interior de tal cidade a tal, que vai passar, por acaso, do lado do terreno dele. O terreno dele, que valia R$20 mil, passou a valer R$200 mil, porque tem uma estrada agora que ecoa tudo. Então, vai provar. Consiga você provar. Ele não é o autor da lei, né? Você não consegue provar esse liame, né? A relação de causa, né, que todo crime precisa. Inclusive, nesse sentido, outros crimes bem interessantes, o nepotismo cruzado. Então, assim, exatamente, que temos muito aí. Temos muito aí. Muito concurseiro não parou para observar. Então, assim, aquele nepotismo cru que havia há décadas no Brasil e que, de certa forma, se suavizou muito, né, com os concursos, ele, de fato, quase sumiu. Mas o cruzado, né, então você tem uma situação em que o cidadão... ele é servidor, ele coloca, por exemplo, o filho, né, para trabalhar... Para ser assessor de um diretor da usina de Itaipu, lá no sul. Ou vice-versa. Enfim, então, nepotismo cruzado. Essa é uma e tantas outras situações que... Então, é isso. Estamos acompanhando, você está nos acompanhando aí, programa Servidor Mais, na Folha Dirigida, com Maggiolo, advogado criminalista, especialista em direito penal. Estamos falando sobre os crimes dos funcionários públicos contra a administração pública. Peculato, concussão, são nomes bem interessantes, né? Tem alguma correlação entre esses crimes e talvez a forma como a estabilidade foi construída no Brasil? Por exemplo, o cidadão ele pode se sentir hiperprotegido em função do Instituto da Estabilidade ou não? Pode, né? Agora é um pecado. Você sabe que, normalmente, a autoridade pública, ela só vai encaminhar para a polícia, ou seja, vira caso de polícia, se ele detectar ali que tem um crime, né? Senão ele instaura um inquérito administrativo e a maioria desses ilícitos, que nem sempre são criminais, morrem por ali, morrem na esfera administrativa, numa sindicância. Quando a coisa se torna um pouco mais séria, instaura um inquérito administrativo, mas para por aí, naquela autarquia, naquele órgão público. O famoso PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Tivemos um programa recente sobre isso aqui. Isso.
Quando a coisa é muito séria, aí ou ao final do relatório, ou então durante as investigações, o procedimento administrativo, eles comunicam à autoridade policial, até para que o servidor que está apurando se resguarde também, para que ele não incida em outros crimes aqui do Código Penal. Então ele comunica. Então você tem... É um pecado o cidadão estudar tudo que ele estudou, passar no concurso dessa gama de dificuldade que é para você passar e entregar a vida dele por causa de um ato, de uma atitude. A gente vem de uma Inquisição, né? Essa Inquisição portuguesa que a gente viveu, eu acho que ele deixou o Estado, num primeiro momento, com esse superpoder de administrar, de fazer o que ele quisesse e tal, mas agora ele vem, esse Código Penal nosso, que já é de 40, essa cara dos crimes contra a administração pública, já está cristalizada já há 80 anos, né? Vem de 1940 o nosso Código Penal. Então, desde lá que o funcionário público ele é muito visado pelo Código Penal. Então já não tem mais essa benevolência com o funcionalismo público. Muito bom. Tem solução? Moralidade, ética, né? Patriotismo. E eu acho que o Brasil está no caminho. A gente está. Ano passado foi a resposta do povo nas urnas, e é a vontade popular. Eu acho que aos poucos a própria Câmara dos Deputados, o Senado Federal, até o próprio Supremo Tribunal Federal, eles todos eles já estão caminhando, já entenderam que o povo mudou, que o povo está querendo um Brasil limpo, um Brasil patriota, o bem-estar social, ele passa pela vontade popular, não passa pela vontade de uma minoria. O Brasil não tem que viver por uma minoria, né? Muito bom. Madiolo conosco, infelizmente. Temos que partir. Olha, muito obrigado pela sua presença. A você que está conosco, eu vou pedir ao Madiolo que deixe a sua inoxidável mensagem final. E, Madiolo, fique à vontade para a sua mensagem final aos nossos internautas. E, mais uma vez, obrigado. Bom, gente, eu acho que isso aqui é um bate-papo, né? Eu espero que o Brasil, daqui para frente, ele está entrando nos eixos. A gente conseguiu fazer um acordo agora com a comunidade europeia, que se Deus quiser, e com essa reforma da Previdência, a gente vai tirar o país desse buraco que a gente está, e eu acho que a prosperidade é o que nos espera. Nós estamos no caminho certo, graças a Deus. Certo, assim seja. É isso, e hoje estivemos com Carlos Madiolo, advogado criminalista e especialista em direito penal, falando sobre os crimes contra a administração pública. Um grande abraço para você, servidor, para você, servidora. Continue com a folha dirigida, que aqui tem conteúdo que não acaba mais para você. Um grande abraço.